Aos 60 anos, ela acordava sozinha todos os dias e ninguém da congregação percebia. Ellen White alertou sobre um pecado silencioso que está crescendo entre nós: a indiferença disfarçada de ocupação. Enquanto celebramos cultos cheios, milhares de irmãos mais velhos vivem isolados, invisíveis, esquecidos. A Bíblia revela que Deus nunca abandona quem envelhece sozinho. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ellen White escreveu algo sobre essa fase da vida que pode transformar completamente a forma como você enxerga os idosos ao seu redor. Existe um propósito profundo na solidão dos 60 e uma responsabilidade espiritual que poucos estão cumprindo. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua relação com os mais velhos para sempre. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode fortalecer sua caminhada espiritual. E se essa mensagem tocar seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Talvez você conheça alguém que vive essa realidade neste momento, ou talvez você mesmo esteja passando por isso. E se de alguma forma essa mensagem encontrar eco no seu coração, deixe nos comentários sua experiência, porque sua palavra pode ser exatamente o conforto que alguém precisa ouvir hoje. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Aos 60 anos, ela acordava sozinha todos os dias e ninguém da congregação percebia. Enquanto celebramos cultos cheios de vida, energia e movimento, milhares de irmãos mais velhos vivem isolados nas suas próprias casas, invisíveis em meio ao silêncio que ninguém ousa romper. Ellen White alertou sobre um pecado silencioso que está crescendo entre nós, muitas vezes sem que percebamos, a indiferença que se disfarça de ocupação legítima e nos impede de enxergar a dor que está bem ao nosso lado. A Bíblia revela com toda clareza que Deus nunca abandona quem envelhece sozinho, e sua presença permanece firme, mesmo quando os laços humanos se enfraquecem ao redor daqueles que já caminharam décadas nesta terra. Mas será que nós, como corpo de Cristo, estamos cumprindo nossa parte nessa responsabilidade sagrada? Será que estamos sendo os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés de Jesus para aqueles que mais precisam de presença humana nesta fase da vida? A solidão dos mais velhos não é apenas uma questão social ou familiar. Ela é também uma questão profundamente espiritual que nos convoca à ação imediata. Ellen White escreveu palavras profundas sobre essa fase da vida. Revelações que podem transformar completamente a forma como você enxerga os mais velhos ao seu redor e o valor espiritual que eles carregam consigo. Existe um propósito escondido na solidão dos 60 anos, uma dimensão espiritual que poucos compreendem e que pode revelar verdades eternas sobre a fidelidade de Deus e sobre o papel da comunidade cristã. O que acontece quando os filhos crescem, quando os amigos partem, quando as forças diminuem e quando a casa fica vazia? A resposta a essa pergunta não está apenas na sociologia ou na psicologia. Ela está profundamente enraizada nas Escrituras e nos escritos inspirados que nos foram deixados como guia espiritual. Ellen White não escreveu sobre essa fase da vida de forma superficial ou distante. Ela tocou no coração dessa realidade com uma sensibilidade profética que precisa ser ouvida hoje. E existe uma responsabilidade cristã que a maioria de nós está deixando de lado, aos poucos, sem perceber as consequências eternas dessa omissão silenciosa. O que você está prestes a descobrir hoje pode mudar para sempre sua relação com os mais velhos, pode abrir seus olhos para uma necessidade espiritual urgente que está passando despercebida dentro das nossas próprias congregações. E pode te convocar
para uma missão que você nem imaginava que Deus estava colocando diante de você. Porque viver sozinho após os 60 não é sinal de abandono divino, mas pode ser o maior teste da nossa capacidade de amar como Cristo amou. Viver sozinho após os 60 anos não é sinal de abandono de Deus, mas para muitos que chegam a essa fase da vida, o silêncio da casa vazia pode parecer exatamente isso. Quando os filhos seguem seus próprios caminhos, quando o cônjuge parte para a eternidade, quando os amigos de uma vida inteira já não estão mais presentes, a solidão se instala de uma forma que poucos conseguem compreender plenamente. Ellen White conhecia essa realidade de perto, e suas palavras sobre essa fase da vida carregam uma profundidade que só pode vir de alguém que enxergava com os olhos da eternidade. Ela sabia que a solidão humana, por mais profunda que seja, nunca significa ausência divina. A Bíblia está repleta de exemplos de servos de Deus que enfrentaram a solidão em diferentes momentos de suas vidas, e muitos deles experimentaram isso justamente na fase mais madura de suas jornadas. Moisés subiu sozinho ao monte para encontrar-se com Deus nos seus últimos dias. Elias caminhou sozinho pelo deserto quando sentia que sua missão havia chegado ao fim. João, o discípulo amado, passou seus últimos anos isolado na ilha de Patmos, separado da comunidade que tanto amava. Mas em cada um desses momentos de solidão humana, a presença de Deus se manifestou de forma poderosa e transformadora. A solidão não era abandono, era preparação para uma revelação ainda maior. Ellen White escreveu que aqueles que chegam à velhice carregam consigo uma riqueza espiritual que não pode ser medida em termos humanos. Eles passaram por provas que fortaleceram sua fé, enfrentaram tempestades que moldaram seu caráter e acumularam uma sabedoria que só o tempo e a experiência podem trazer. Quando alguém vive sozinho após os 60, não significa que sua vida perdeu o propósito ou que Deus se afastou. Significa, na verdade, que Deus confia nessa pessoa para uma jornada de intimidade espiritual que poucos terão a oportunidade de experimentar. A solidão, quando entregue nas mãos de Deus, pode se tornar o terreno mais fértil para o crescimento espiritual profundo. Mas aqui está a verdade que não pode ser ignorada. Embora Deus nunca abandone aqueles que envelhecem sozinhos, nós, como igreja, temos a responsabilidade sagrada de não deixá-los sentir que foram esquecidos pela comunidade. Ellen White alertou sobre o perigo de nos tornarmos tão ocupados com nossas próprias vidas, com nossas famílias, com nossos compromissos, que deixamos de enxergar aqueles que estão ao nosso redor carregando o peso silencioso da solidão. Ela escreveu que a indiferença disfarçada de ocupação é um dos pecados mais sutis e mais perigosos da vida cristã, porque ele cresce aos poucos, sem que percebamos, até que nos tornemos insensíveis à dor alheia. Se você já sentiu o peso dessa realidade, ou se conhece alguém que está vivendo essa experiência neste momento, é importante entender que Deus não permite que ninguém passe por essa fase sem um propósito. A solidão pode ser uma porta para uma comunhão mais profunda com o Criador, mas também pode ser um teste para aqueles que estão ao redor. Será que estamos enxergando os sinais? Será que estamos prestando atenção naquele irmão que não aparece mais nos cultos com a mesma frequência? Naquela irmã que sempre sorri, mas e cujos olhos revelam uma tristeza profunda? A responsabilidade não é apenas de Deus, ela é também nossa. Ellen White ensinou que quando deixamos de cuidar dos mais velhos, quando permitimos que vivam isolados e esquecidos, estamos falhando em uma das missões mais fundamentais da Igreja de Cristo. Mas antes de avançarmos para o próximo ponto, é necessário entender algo crucial. A solidão dos 60 não é apenas uma questão de companhia física. Ela é também uma questão de propósito, de
sentido, de valor espiritual. E o que Deus tem a dizer sobre isso pode transformar completamente a forma como você enxerga essa fase da vida. Ellen White e o valor espiritual da maturidade são temas que caminham juntos de forma inseparável em seus escritos. Ela nunca tratou a velhice como uma fase de declínio ou perda de relevância, mas como um período de colheita espiritual, onde tudo aquilo que foi plantado ao longo da vida começa a dar frutos visíveis. Quando alguém chega aos 60 anos, não está chegando ao fim, está chegando ao ápice de uma jornada que pode ser coroada com sabedoria, maturidade e uma fé testada pelo tempo. Ellen White acreditava profundamente que os mais velhos têm uma função insubstituível no corpo de Cristo e que ignorar essa função é empobrecer espiritualmente toda a comunidade. Nos escritos de Ellen White, encontramos uma valorização constante da experiência acumulada pelos que já caminharam décadas na fé. Ela escreveu que os mais velhos são como árvores frondosas, que oferecem sombra e proteção para as gerações mais novas, e que suas histórias de fidelidade são lições vivas que nenhum sermão ou estudo bíblico pode substituir. Quando alguém que viveu toda uma vida de consagração compartilha suas experiências, suas lutas, suas vitórias e suas derrotas, está oferecendo um tesouro espiritual de valor incalculável. Mas esse tesouro só pode ser acessado se houver quem queira ouvir, quem valorize, quem se aproxime. A maturidade espiritual não vem automaticamente com a idade, mas aqueles que cultivaram ao longo dos anos uma relação profunda com Deus carregam consigo uma autoridade espiritual que não pode ser ensinada em livros ou seminários. Ellen White alertou que a igreja moderna corre o risco de perder essa conexão com os mais velhos, de deixar que eles vivam isolados enquanto buscamos novidades e experiências superficiais. Ela disse que a verdadeira riqueza da igreja não está apenas nos programas, nas tecnologias ou nas estratégias de crescimento, mas na sabedoria acumulada por aqueles que já enfrentaram as tempestades da vida e permaneceram firmes na fé. Imagine esse momento por um instante. Um irmão de 70 anos que passou décadas servindo fielmente, que criou seus filhos no caminho do Senhor, que enfrentou crises financeiras, doenças, perdas, mas nunca abandonou sua fé. Esse irmão agora vive sozinho e poucos se lembram de visitá-lo, poucos se importam em ouvir suas histórias, poucos reconhecem o valor espiritual que ele representa. Ellen White diria que essa é uma tragédia espiritual, porque estamos desperdiçando uma fonte de sabedoria que Deus colocou ao nosso alcance. A maturidade espiritual desse irmão deveria ser honrada, valorizada, procurada, mas ao invés disso, ela está sendo ignorada. Ellen White também alertou sobre o perigo de a igreja se tornar centrada apenas nos jovens, esquecendo que os mais velhos têm uma missão essencial no equilíbrio espiritual da comunidade. Ela escreveu que quando os mais velhos são deixados de lado, a igreja perde sua memória, perde sua profundidade, perde a conexão com as raízes da fé. Os jovens trazem energia, entusiasmo e novas ideias, mas são os mais velhos que trazem a estabilidade, a perspectiva e a sabedoria necessária para não nos perdermos em modismos ou superficialidades. Ambos são essenciais, e quando um grupo é negligenciado, toda a igreja sofre as consequências. Talvez essa seja a sua luta hoje. Talvez você seja alguém que já passou dos 60 e sente que sua voz não é mais ouvida, que suas experiências não importam mais, que sua presença não faz diferença. Ellen White diria que você está errado. Deus não te esqueceu, sua missão não acabou e o valor espiritual que você carrega é insubstituível. Mas também é necessário que a igreja reconheça isso, que abra espaço para ouvir, para aprender, para valorizar
aqueles que já caminharam tanto tempo no Senhor. Solidão humana versus presença divina é uma das tensões espirituais mais profundas que alguém pode experimentar. Quando os laços humanos se enfraquecem, quando a casa fica vazia, quando o telefone para de tocar, a solidão pode parecer absoluta e insuportável. Mas a Bíblia nos ensina que a presença de Deus é uma realidade que transcende todas as circunstâncias humanas e que mesmo na solidão mais profunda, Ele está presente de maneira tangível e poderosa. Ellen White escreveu que muitas vezes Deus permite que experimentemos a solidão humana justamente para que possamos descobrir a plenitude da sua presença de uma forma que nunca experimentaríamos em meio à agitação e às distrações da vida. A solidão humana é dolorosa, não há como negar. Ela traz consigo um vazio que parece impossível de preencher, uma saudade daquilo que já foi, uma sensação de que o mundo segue em frente enquanto você ficou para trás. Mas é justamente nesse momento de fragilidade que Deus se aproxima de forma especial. Ele não vem com respostas fáceis ou soluções mágicas. Ele vem com sua presença silenciosa, com seu consolo profundo, com a certeza de que você não está sozinho mesmo quando todas as evidências ao seu redor dizem o contrário. A Bíblia diz no Salmo 68:6 que Deus é aquele que coloca os solitários em famílias, e isso não significa necessariamente uma família biológica, mas a família espiritual que Ele forma ao redor daqueles que confiam nele. Ellen White passou por momentos de profunda solidão em sua própria vida, especialmente após a morte de seu esposo. Ela sabia o que era acordar em uma casa vazia, sentir a ausência física daqueles que amava, carregar o peso de responsabilidades sem ter com quem compartilhar. Mas em seus escritos sobre esses períodos, ela revelou algo extraordinário. Ela disse que foi justamente nesses momentos de solidão humana que experimentou a presença de Deus de forma mais intensa e real. Deus se tornou seu consolo, seu companheiro, seu refúgio, e ela descobriu uma intimidade espiritual que transformou completamente sua compreensão sobre a fidelidade divina. A presença divina não elimina a dor da solidão humana, mas a transforma. Ela não remove o desejo de companhia, de conversas, de abraços, mas oferece algo que nenhum ser humano pode oferecer: uma presença constante, inabalável, eterna. Quando alguém aprende a cultivar a presença de Deus em meio à solidão, descobre que nunca está verdadeiramente sozinho. Deus fala através da sua palavra, através da oração, através da natureza, através de pequenos momentos de graça que só podem ser percebidos quando estamos quietos o suficiente para ouvi-los. A solidão pode se tornar um santuário onde a voz de Deus é ouvida com mais clareza do que em qualquer outro lugar. Mas antes de avançarmos, é importante entender que reconhecer a presença divina em meio à solidão não significa aceitar passivamente a indiferença humana. Deus está presente, sim, mas Ele também nos chama a ser presença uns para os outros. Ellen White escreveu que Deus muitas vezes deseja alcançar os solitários através das mãos, dos pés e da voz daqueles que estão ao redor. Quando ignoramos os que vivem sozinhos, estamos impedindo que a presença de Deus se manifeste de forma plena na vida deles. Somos chamados a ser instrumentos do consolo divino. E quando falhamos nessa missão, estamos falhando com Deus. Se você já passou por isso, se você já sentiu a solidão profunda, mas também experimentou a presença real de Deus em meio a ela, você sabe exatamente do que estou falando. E se você nunca passou por isso, é importante que comece a enxergar aqueles ao seu redor que estão vivendo essa realidade agora.
Porque a solidão humana é real, mas a presença divina é ainda mais real. E quando essas duas realidades se encontram, algo profundo e transformador acontece na alma de quem confia em Deus. O perigo do abandono silencioso dentro da igreja é uma das advertências mais sérias que Ellen White nos deixou. Não estamos falando aqui de um abandono aberto, declarado, hostil. Estamos falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso. É o abandono que acontece aos poucos, sem que percebamos, quando deixamos de visitar, de ligar, de perguntar como está aquele irmão ou aquela irmã que vive sozinho. É o abandono que se esconde atrás da nossa agenda lotada, das nossas obrigações legítimas, das nossas próprias preocupações. É o abandono que cresce em silêncio até que um dia olhamos ao redor e percebemos que há pessoas vivendo completamente isoladas dentro da comunidade, que deveria ser sinônimo de acolhimento e cuidado. Ellen White alertou que a igreja pode se tornar um lugar onde todos estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente e espiritualmente uns dos outros. É possível estar em um culto cheio de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho, completamente invisível. E quando isso acontece com os mais velhos, as consequências são devastadoras. Eles chegam ao culto, sentam-se no mesmo lugar de sempre, participam dos cânticos, ouvem o sermão e vão embora sem que ninguém tenha realmente olhado nos seus olhos, perguntado como estão passando a semana, oferecido qualquer forma de conexão genuína. Esse é o abandono silencioso que acontece dentro das igrejas. E Ellen White dizia que ele é um pecado tão grave quanto qualquer outro. A igreja foi criada por Deus para ser uma família espiritual, onde ninguém deveria se sentir sozinho ou abandonado. Quando lemos o livro de Atos, vemos uma comunidade onde os irmãos partiam o pão juntos, cuidavam uns dos outros, vendiam suas propriedades para ajudar os necessitados, visitavam os enfermos, acolhiam os que estavam sozinhos. Essa era a marca da igreja primitiva, e Ellen White sonhava com uma igreja que resgatasse essa essência. Ela escreveu que quando perdemos essa capacidade de cuidar genuinamente uns dos outros, perdemos aquilo que nos torna verdadeiramente igreja. Podemos ter programas, estruturas, eventos, mas se não houver amor prático e cuidado real, somos apenas uma organização vazia. Visualize essa cena por um momento. Um irmão de 65 anos vive sozinho há 3 anos, desde que sua esposa faleceu. Ele vai à igreja todos os sábados, cumprimenta as pessoas na entrada, participa da escola sabatina, assiste ao culto e volta para casa. Ninguém sabe que ele passa a semana inteira sem falar com ninguém, que sua geladeira está quase vazia porque ele não tem ânimo para cozinhar sozinho, que à noite ele luta contra pensamentos de inutilidade e desespero. Ele está ali, presente fisicamente, mas abandonado silenciosamente. E isso não deveria acontecer na Igreja de Cristo. Ellen White escreveu que cada membro da igreja tem a responsabilidade de olhar ao redor e identificar aqueles que estão lutando sozinhos. Ela disse que não podemos esperar que o pastor faça tudo, que a liderança resolva todos os problemas. Cada um de nós é chamado a ser olhos, ouvidos e mãos de Jesus para aqueles que precisam. Ela alertou que muitas vezes estamos tão focados em nossos próprios desafios que nos tornamos cegos às necessidades urgentes ao nosso redor. E quando isso acontece, permitimos que o abandono silencioso cresça e se espalhe como uma praga invisível dentro da comunidade. Talvez você esteja lendo isso e reconhecendo que faz parte desse problema. Talvez você tenha percebido que há meses não visita aquele irmão idoso, não liga para aquela irmã viúva, não oferece ajuda prática para aqueles que vivem sozinhos. Ellen White diria que ainda há tempo de mudar.
ainda há tempo de fazer diferente. Mas é necessário agir agora, porque cada dia que passa é mais um dia de solidão para alguém que deveria estar cercado pelo cuidado da família espiritual. A responsabilidade cristã para com os mais velhos não é uma sugestão opcional na Bíblia, é um mandamento claro e direto. Em várias passagens das Escrituras, somos instruídos a honrar, cuidar e valorizar aqueles que já caminharam mais tempo nesta terra. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo instruções específicas sobre como a igreja deveria tratar os idosos, especialmente aqueles que ficaram sozinhos. Ele disse que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essas são palavras fortes, palavras que não deixam espaço para desculpas ou justificativas. Ellen White ecoou esse mesmo chamado ao longo de toda a sua vida e ministério. A responsabilidade começa dentro da própria família, mas não termina ali. Ellen White escreveu que quando a família biológica falha, quando os filhos se distanciam, quando não há parentes próximos, a igreja deve assumir o papel de família espiritual. Ela disse que nenhum irmão ou irmã deveria passar pelos últimos anos da vida, sentindo-se abandonado, esquecido ou inútil. A responsabilidade cristã vai além de oferecer ajuda material. Embora isso seja importante, ela envolve presença, companhia, valorização, inclusão. Envolve fazer com que os mais velhos sintam que ainda têm um lugar, que ainda são importantes, que suas vidas ainda têm propósito e significado. Mas aqui está a verdade difícil que precisa ser dita. Muitos de nós falhamos nessa responsabilidade todos os dias. Não por má vontade, não por crueldade, mas por negligência, por esquecimento, por estarmos ocupados demais com nossas próprias vidas. Ellen White alertou que essa negligência tem consequências espirituais profundas. Ela disse que quando fechamos nossos olhos para as necessidades dos mais velhos, quando deixamos de cumprir nossa responsabilidade cristã, estamos fechando nossos olhos para o próprio Cristo. Porque Jesus disse que tudo o que fizemos ou deixamos de fazer aos menores dos seus irmãos, foi a Ele que fizemos ou deixamos de fazer. Você já passou por isso? Você já sentiu o peso dessa responsabilidade e se perguntou como pode fazer diferença na vida de alguém que está envelhecendo sozinho? A resposta é mais simples do que imaginamos, mas exige intencionalidade e compromisso. Uma visita semanal, uma ligação de 5 minutos, um convite para almoçar junto, uma oferta de ajuda prática com tarefas que se tornaram difíceis. Ellen White escreveu que pequenos atos de bondade, quando feitos com amor genuíno e constância, têm um poder transformador, tanto para quem recebe quanto para quem oferece. Não é necessário fazer grandes coisas, é necessário fazer coisas consistentes. A responsabilidade cristã também envolve defender os direitos e a dignidade dos mais velhos. Ellen White alertou sobre o perigo de a sociedade e até mesmo a igreja tratarem os idosos como um fardo, como pessoas que já não contribuem mais, que apenas consomem recursos e tempo. Ela disse que essa visão é completamente contrária ao Evangelho de Cristo. Os mais velhos não são um fardo, são uma bênção. Eles carregam sabedoria, experiência, histórias de fidelidade que podem fortalecer a fé de todos ao redor. Quando os tratamos com respeito, quando valorizamos suas contribuições, quando criamos espaço para que participem ativamente da vida da igreja, todos saem beneficiados. Ellen White também ensinou que cumprir essa responsabilidade não é apenas um ato de bondade humana, é um ato de adoração a Deus. Quando cuidamos dos mais velhos, estamos honrando o Criador que nos deu a vida e que nos sustenta até a velhice.
Quando visitamos os solitários, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que nunca deixou ninguém de fora. E quando falhamos nessa responsabilidade, estamos nos afastando do coração de Deus e do propósito para o qual a igreja foi criada. Experiência como fonte de sabedoria espiritual é um tema que Ellen White explorou profundamente em seus escritos. Ela acreditava que cada provação, cada desafio, cada vitória e cada derrota ao longo da vida cristã contribui para a formação de uma sabedoria que não pode ser aprendida em livros ou ensinada em seminários. É a sabedoria que vem de ter enfrentado tempestades e permanecido firme, de ter questionado e encontrado respostas, de ter caído e se levantado novamente com a ajuda de Deus. Quando alguém chega aos 60, 70 ou 80 anos caminhando com Deus, carrega consigo um tesouro de sabedoria espiritual que deveria ser valorizado como ouro puro. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usou pessoas de idade avançada justamente por causa da sabedoria acumulada ao longo dos anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para iniciar uma nova jornada. Moisés tinha 80 anos quando foi enviado para libertar Israel do Egito. Caleb, aos 85 anos, pediu a Deus a montanha mais difícil de conquistar porque sua fé não havia enfraquecido. Com o tempo, havia se fortalecido. Ellen White apontava para esses exemplos como prova de que a idade não diminui o valor espiritual de uma pessoa. Ela o aumenta quando essa pessoa permanece conectada com Deus. Ellen White escreveu que quando os mais jovens buscam conselhos e orientação dos mais velhos, que viveram fielmente, estão acessando uma fonte de sabedoria que pode evitar muitos erros e sofrimentos desnecessários. Ela disse que as gerações mais novas muitas vezes querem aprender tudo por conta própria, repetir erros que já foram cometidos, ignorar as lições que poderiam ser aprendidas com aqueles que já passaram pelo mesmo caminho. Essa atitude, segundo Ellen White, é uma forma de orgulho que empobrece espiritualmente tanto os jovens quanto os mais velhos. Os jovens perdem a sabedoria disponível e os mais velhos perdem a oportunidade de transmitir o que aprenderam. Imagine esse momento. Um jovem casal está enfrentando uma crise no casamento, lutando com questões financeiras, com dúvidas sobre como educar os filhos no caminho do Senhor. Em vez de buscar respostas rápidas na internet ou seguir conselhos de pessoas que nunca enfrentaram essas situações, eles poderiam sentar-se com um casal de 70 anos que passou por todas essas lutas e permaneceu fiel. A sabedoria que esse casal mais velho tem a oferecer não vem de teoria, vem de experiência vivida, testada, aprovada pelo tempo. Ellen White diria que essa troca de sabedoria entre gerações é uma das formas mais poderosas de fortalecimento espiritual na igreja. A experiência também ensina algo que nenhum livro pode ensinar: como confiar em Deus quando tudo parece impossível. Os mais velhos que permaneceram fiéis já viram Deus agir de formas que desafiam a lógica humana. Eles já experimentaram provisão divina quando não havia saída, já sentiram paz em meio ao caos, já testemunharam respostas de oração que pareciam impossíveis. Essa experiência acumulada é uma fonte de encorajamento poderosa para aqueles que estão no meio da tempestade e não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Ellen White escreveu que os testemunhos dos mais velhos sobre a fidelidade de Deus são como âncoras que mantêm a fé firme em tempos de dúvida. Mas antes de seguirmos adiante, é necessário reconhecer que muitas vezes essa sabedoria está sendo desperdiçada. Os mais velhos estão ali, prontos para compartilhar, prontos para ajudar, mas ninguém pergunta, ninguém busca, ninguém valoriza. Ellen White alertou que quando isso acontece, a igreja perde uma de suas maiores riquezas.
E os mais velhos, ao perceberem que sua sabedoria não é valorizada, podem começar a sentir que não tem mais nada a oferecer, que sua vida perdeu o propósito. Essa é uma tragédia que poderia ser evitada se simplesmente abríssemos espaço para ouvir. Como a fé sustenta quando os vínculos diminuem, é uma questão que toca o coração de todos aqueles que estão envelhecendo ou que conhecem alguém nessa fase da vida. Com o passar dos anos, é inevitável que alguns vínculos humanos se enfraqueçam. Os filhos crescem e constroem suas próprias vidas, muitas vezes em outras cidades ou países. Os amigos de uma vida inteira partem para a eternidade, um a um. O cônjuge que caminhou lado a lado por décadas pode não estar mais presente. E, de repente, a pessoa se vê em uma realidade completamente diferente daquela que conheceu por tantos anos. É nesse momento que a fé precisa se tornar mais do que uma teoria, mais do que uma crença intelectual. Ela precisa se tornar uma experiência viva e sustentadora. Ellen White escreveu que a fé verdadeira não depende das circunstâncias externas para se manter firme. Ela é construída sobre a rocha inabalável que é Cristo e por isso permanece sólida mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas ela também reconhecia que essa fé precisa ser cultivada, nutrida, fortalecida diariamente através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus. Quando os vínculos humanos diminuem, a fé se torna o vínculo mais importante, aquele que sustenta quando nada mais resta. É a fé que sussurra no silêncio da casa vazia que Deus está presente. É a fé que traz paz ao coração quando a solidão aperta. É a fé que lembra que esta vida não é tudo, que há uma eternidade aguardando onde não haverá mais separação, solidão ou dor. A Bíblia está repleta de promessas específicas para aqueles que chegam à velhice mantendo sua confiança em Deus. O Salmo 92:14 diz que os justos na velhice ainda darão fruto e serão viçosos e verdejantes. Isaías 46:4 traz uma promessa linda e poderosa. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos livrarei. Ellen White amava essas promessas e frequentemente as citava como garantia de que Deus não abandona seus filhos na fase final da jornada terrestre. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais, carrega com mais ternura, sustenta com mais cuidado. Mas como isso funciona na prática? Como a fé sustenta de forma tangível quando os vínculos diminuem? Ellen White explicava que a fé transforma a solidão em um momento de intimidade com Deus. Em vez de ver a casa vazia como um lugar de abandono, a fé ensina a ver como um santuário onde a presença de Deus pode ser sentida sem as distrações da vida agitada. Em vez de sentir que ninguém se importa, a fé lembra que o Criador do universo conhece cada necessidade, cada dor, cada lágrima. Em vez de olhar para trás com tristeza pelos vínculos que se foram, a fé olha para frente com esperança pela reunião eterna que está por vir. A fé também sustenta quando nos lembramos de que não estamos sozinhos na experiência do envelhecimento. Gerações e gerações de servos de Deus passaram por isso antes de nós e encontraram em Deus a força necessária para continuar. Ellen White, ela mesma viveu isso. Ela sabia o que era perder pessoas amadas, enfrentar a velhice com suas limitações físicas, sentir o peso da solidão humana. Mas ela também testificou repetidamente que Deus nunca a abandonou, que Ele foi fiel até o fim, que a fé que ela cultivou durante toda a vida se tornou sua maior fonte de sustento nos últimos anos. Se você está passando por isso agora, se os vínculos ao seu redor estão diminuindo e você sente o peso da solidão, Ellen White diria para você fortalecer sua fé não através de esforço próprio, mas através da entrega diária nas mãos de Deus.
Ore mais, leia mais a palavra, busque a presença divina de forma intencional. E se você conhece alguém que está nessa situação, não deixe que essa pessoa enfrente tudo sozinha. Mesmo que a fé dela seja forte, a presença humana ainda é importante, ainda é valorizada, ainda faz diferença. A igreja tem uma missão específica para com os mais velhos que vivem sozinhos. E Ellen White foi incansável em alertar sobre essa responsabilidade. Ela escreveu que quando a igreja ignora os idosos, quando permite que vivam isolados e esquecidos, está traindo um dos princípios fundamentais do Evangelho de Cristo. Jesus nunca deixou ninguém de fora, nunca ignorou os vulneráveis, nunca passou ao lado daqueles que precisavam de cuidado. E se a igreja deseja refletir o caráter de Cristo, precisa ter a mesma atitude. Mas aqui está a pergunta que incomoda. Estamos realmente cumprindo essa missão? Ou apenas falamos sobre ela enquanto muitos permanecem sozinhos e invisíveis? Ellen White propôs soluções práticas para essa questão. Ela sugeriu que cada igreja criasse sistemas organizados para identificar e acompanhar os membros mais velhos que vivem sozinhos. Não através de programas burocráticos e frios, mas através de uma rede de cuidado genuíno, onde cada pessoa teria alguém responsável por visitá-la regularmente, por garantir que suas necessidades básicas estão sendo atendidas, por oferecer companhia e apoio emocional. Ela acreditava que a igreja deveria funcionar como uma grande família onde ninguém seria deixado para trás, onde todos teriam um lugar e seriam valorizados independentemente da idade ou condição. A missão da igreja não é apenas espiritual no sentido restrito da palavra. Ela envolve cuidado prático, tangível, que toca as necessidades reais das pessoas. Quando um irmão idoso não consegue mais fazer compras sozinho, a igreja deveria estar presente para ajudar. Quando uma irmã viúva precisa de ajuda para resolver questões burocráticas, a igreja deveria oferecer suporte. Quando alguém está doente e precisa ir ao médico, mas não tem quem o acompanhe, a igreja deveria ser a primeira a se oferecer. Ellen White escreveu que essas ações práticas de amor são a pregação mais poderosa que a igreja pode fazer. As pessoas podem esquecer sermões, mas jamais esquecerão quando alguém esteve presente nos momentos mais difíceis de suas vidas. Visualize essa cena. Uma igreja onde existe um sistema simples, mas eficaz, de cuidado aos idosos. Cada membro mais velho que vive sozinho tem uma pessoa ou família responsável por visitá-lo semanalmente. Há um grupo que se organiza para levar refeições quentes uma vez por semana. Existe um ministério de transporte que garante que ninguém deixe de ir à igreja por falta de como chegar. Há pessoas designadas para fazer ligações diárias apenas para perguntar como está passando o dia. Essa não é uma utopia impossível. É exatamente o que Ellen White visualizava para a Igreja de Cristo. E algumas congregações já estão vivendo essa realidade, provando que é possível quando há vontade e compromisso. Mas a missão da igreja vai além do cuidado prático. Ela também envolve criar espaço para que os mais velhos participem ativamente da vida comunitária, para que se sintam úteis, valorizados, necessários. Ellen White alertou sobre o erro de tratar os idosos como pessoas que apenas recebem ajuda, mas não têm nada a oferecer. Ela disse que os mais velhos têm dons, talentos, experiências que podem enriquecer tremendamente a igreja. Eles podem aconselhar, orar, ensinar, compartilhar suas histórias, servir de mentores espirituais. Quando a igreja cria oportunidades para que isso aconteça, todos saem fortalecidos. Ellen White também alertou sobre o perigo de a igreja se tornar tão focada em programas e eventos que esquece das pessoas. Ela disse que podemos ter a igreja mais bem organizada, com as melhores estruturas e os melhores programas,
Mas se houver alguém vivendo sozinho e esquecido dentro dessa estrutura, falhamos completamente. A missão da igreja não é impressionar com grandes eventos, é cuidar com grande amor. E esse cuidado começa por olhar ao redor e perguntar: quem está sozinho? Quem precisa de presença? Quem está sendo invisível em meio à multidão? O propósito de Deus para os últimos anos da vida não é declínio, não é inutilidade, não é simplesmente esperar o fim. Ellen White ensinou que Deus tem um propósito específico para cada fase da vida, inclusive e especialmente para os anos finais da jornada terrestre. Ela escreveu que quando alguém chega à velhice mantendo sua fé e seu amor por Deus, torna-se uma testemunha viva da fidelidade divina. Cada ano vivido em comunhão com Deus é mais uma prova de que Ele é fiel, de que suas promessas são verdadeiras, de que vale a pena confiar nele até o fim. E essa testemunha silenciosa tem um poder que palavras não conseguem expressar completamente. O propósito também inclui a preparação final para a eternidade. Ellen White via a velhice como um período de refinamento espiritual, onde as distrações diminuem e o foco pode se voltar completamente para as coisas eternas. Quando a carreira profissional termina, quando as responsabilidades com filhos pequenos já passaram, quando a vida se torna mais simples em termos de obrigações externas, abre-se espaço para um aprofundamento espiritual que talvez não fosse possível nos anos mais agitados. É tempo de estudar a palavra com mais profundidade, de orar com mais intensidade, de preparar o coração para o encontro com o Criador. Ellen White dizia que aqueles que aproveitam bem esses anos finais experimentam um crescimento espiritual extraordinário. Além disso, o propósito de Deus para os mais velhos inclui ser uma bênção para as gerações mais novas. Ellen White acreditava firmemente que os idosos têm a responsabilidade e o privilégio de transmitir a fé para aqueles que vêm depois. Através de suas histórias, de seus conselhos, de seu exemplo de vida, eles podem plantar sementes de fé que germinarão nas gerações futuras. Ela via isso como uma missão sagrada que não deveria ser negligenciada. Cada avô, cada avó, cada pessoa mais velha que investe tempo e amor nas gerações mais novas está cumprindo um propósito divino que terá repercussões eternas. O propósito também envolve a intercessão. Ellen White escreveu que os mais velhos, especialmente aqueles que têm mais tempo disponível, podem se tornar poderosos intercessores pela igreja, pelas famílias, pelas almas perdidas. A oração é um ministério que não tem limite de idade, que não depende de força física, que pode ser exercido até o último suspiro de vida. Ela contava histórias de pessoas idosas que passavam horas intercedendo pelos outros, e como essas orações tiveram impacto profundo na vida de muitos. Esse é um propósito nobre e essencial que muitos idosos poderiam abraçar com alegria. Você já parou para pensar nisso? Você já considerou que Deus pode ter propósitos específicos para seus últimos anos que você ainda não descobriu? Ellen White diria que é hora de buscar a Deus e perguntar: Senhor, o que ainda tens para eu fazer? Como posso ser útil no teu reino, mesmo nesta fase da minha vida? E Deus responderá, porque Ele sempre tem um propósito para aqueles que se colocam à disposição dEle. Não importa a idade, não importa as limitações físicas, sempre há algo que pode ser feito para a glória de Deus e para o bem dos outros. Ellen White também alertou contra o erro de os próprios idosos acreditarem que já não têm mais propósito. Ela disse que esse é um pensamento do inimigo que busca roubar os últimos anos da vida e torná-los improdutivos espiritualmente. A verdade é exatamente o oposto. Os últimos anos podem ser os mais
produtivos espiritualmente, os mais significativos, os mais recompensadores. Tudo depende da perspectiva e da disposição de continuar servindo a Deus com tudo o que ainda é possível fazer. A preparação da igreja para uma população envelhecida é uma questão urgente que Ellen White antecipou em seus escritos, mesmo vivendo em uma época onde a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Ela sabia que Deus desejava que a igreja fosse uma comunidade preparada para cuidar de todas as faixas etárias, especialmente daqueles que chegam aos anos finais da vida. Hoje, vivemos em uma realidade onde as pessoas estão vivendo cada vez mais. E isso significa que haverá cada vez mais idosos vivendo sozinhos, precisando de cuidado, de atenção, de companhia. A pergunta que a igreja precisa responder é: estamos preparados para essa realidade ou vamos continuar ignorando até que seja tarde demais? Ellen White propunha que a preparação começa com conscientização. A igreja precisa reconhecer que cuidar dos idosos não é um ministério opcional, é uma responsabilidade central do Evangelho. Isso significa ensinar desde cedo, nas classes de escola sabatina, nos sermões, nos programas da igreja, a importância de honrar e cuidar dos mais velhos. Significa criar uma cultura de respeito e valorização, onde os idosos não sejam vistos como um peso, mas como uma bênção. E significa preparar a próxima geração para cumprir essa responsabilidade com amor e dedicação. A preparação também envolve criar estruturas práticas de apoio. Ellen White via valor em casas de repouso administradas pela igreja, onde os idosos pudessem viver em comunidade, cercados de cuidado cristão, sem perder a dignidade ou o sentido de propósito. Ela imaginava lugares onde os mais velhos seriam tratados com respeito, onde suas necessidades físicas, emocionais e espirituais seriam atendidas e onde eles ainda poderiam contribuir de acordo com suas capacidades. Mas ela também enfatizava que o ideal é que os idosos pudessem permanecer em suas próprias casas ou com suas famílias, cercados de amor e cuidado, e que a igreja deveria apoiar as famílias nessa missão. Imagine esse momento. Uma igreja que tem uma visão clara de como cuidar de sua população envelhecida. Há treinamentos regulares sobre como visitar e cuidar dos idosos. Há recursos disponíveis para ajudar famílias que estão cuidando de pais ou avós. Há grupos de apoio para viúvos e viúvas. Há um sistema organizado para garantir que nenhum membro idoso viva esquecido ou isolado. Há celebrações especiais, onde os mais velhos são honrados publicamente pelo que representam para a comunidade. Essa igreja estaria vivendo exatamente o que Ellen White sonhava e estaria sendo uma luz poderosa em uma sociedade que muitas vezes descarta os idosos. A preparação também precisa incluir a dimensão espiritual. Ellen White escreveu que a igreja deve ajudar os mais velhos a se prepararem para a eternidade, não através de conversas mórbidas sobre a morte, mas através de um fortalecimento da esperança na ressurreição e na vida eterna. Ela dizia que os últimos anos da vida deveriam ser marcados por paz, por alegria na esperança, por uma fé crescente de que o melhor ainda está por vir. A igreja pode facilitar isso através de estudos bíblicos específicos, de momentos de oração e compartilhamento, de celebrações que relembrem as promessas de Deus para a eternidade. Mas antes de concluirmos esse ponto, é necessário reconhecer que a maioria das igrejas ainda não está preparada para essa realidade. A população está envelhecendo rapidamente, mas as estruturas de cuidado não estão acompanhando esse ritmo. Ellen White alertaria que não podemos esperar mais, não podemos adiar essa responsabilidade. Cada dia que passa, mais pessoas idosas estão vivendo sozinhas, se sentindo invisíveis,
questionando se ainda tem valor. E a igreja tem em suas mãos o poder de mudar essa realidade, se houver vontade e compromisso verdadeiros. Chegamos ao final dessa jornada, mas a mensagem que você ouviu hoje não pode terminar aqui. Viver sozinho após os 60 anos não é sinal de abandono de Deus, mas é um chamado urgente para a igreja despertar e cumprir sua missão de cuidado e amor. Ellen White nos deixou advertências claras. A Bíblia nos dá instruções diretas e a realidade ao nosso redor está gritando por atenção. Quantos irmãos e irmãs estão neste momento vivendo em solidão silenciosa, sentindo-se invisíveis, questionando se ainda tem valor ou propósito? E quantos de nós estamos passando ao lado dessa dor sem perceber, ocupados demais com nossas próprias vidas para enxergar a necessidade urgente ao nosso redor? A verdade é que cada um de nós será julgado não apenas pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Ellen White alertou que a indiferença disfarçada de ocupação é um dos pecados mais perigosos da vida cristã. Porque ele cresce aos poucos sem que percebamos, até que nos tornemos completamente insensíveis ao sofrimento alheio. Deus não aceita essa desculpa. Ele não aceita que digamos que estávamos ocupados demais para cuidar dos mais velhos, que não tínhamos tempo para visitar os solitários, que não percebemos que havia alguém precisando de ajuda bem ao nosso lado. A responsabilidade é clara e o tempo de agir é agora. Mas essa mensagem também traz esperança. Esperança de que ainda podemos mudar, de que ainda há tempo para fazer diferente, de que Deus está pronto para nos capacitar nessa missão se nos dispomos a cumpri-la. Ellen White acreditava profundamente no poder da igreja quando ela decide viver de acordo com os princípios do Evangelho. Ela via uma comunidade onde ninguém seria deixado para trás, onde os mais velhos seriam honrados e valorizados, onde o amor prático seria a marca distintiva dos seguidores de Cristo. E essa visão não é impossível. Ela está ao nosso alcance se decidirmos priorizar as pessoas acima dos programas, o cuidado acima das estruturas, o amor genuíno acima das aparências. Se você é alguém que está vivendo sozinho neste momento, quero que saiba que Deus não te esqueceu. Sua vida tem propósito, seu valor é inestimável e sua caminhada de fé é uma inspiração para todos ao seu redor, mesmo que você não perceba. Ellen White diria que seus últimos anos podem ser os mais ricos espiritualmente, os mais significativos, os mais recompensadores se você continuar confiando em Deus e buscando sua presença diariamente. E se você está se sentindo invisível na igreja, não desista. Ore para que Deus toque o coração de alguém que se aproxime de você. E enquanto isso, cultive sua comunhão com Deus de forma cada vez mais profunda. E se você não está nessa situação, mas conhece alguém que está, essa é uma convocação divina para agir. Pare agora, pegue seu telefone e ligue para aquele irmão ou aquela irmã que você sabe que está sozinho. Marque uma visita, ofereça ajuda prática, seja presença. Ellen White diria que você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar completamente a realidade de alguém. Não subestime o poder de pequenos gestos de amor genuíno e consistente. Uma visita semanal, uma ligação diária, um convite para almoçar junto. Essas coisas simples têm um impacto eterno na vida de quem as recebe. A Igreja de Cristo deve ser conhecida pelo amor prático que demonstra aos mais vulneráveis. Quando cuidamos dos idosos, quando visitamos os solitários, quando honramos aqueles que já caminharam décadas na fé, estamos pregando o Evangelho de forma mais poderosa do que qualquer sermão eloquente poderia fazer.
As pessoas podem esquecer nossas palavras, mas jamais esquecerão quando estivermos presentes nos momentos mais difíceis de suas vidas. E é essa memória de amor que abrirá portas para conversas eternas, para transformações profundas, para o avanço do reino de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, se você reconheceu que precisa agir, se você viu a si mesmo ou alguém que conhece nessa realidade, deixe seu comentário compartilhando sua experiência. Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Pode trazer conforto para quem está sozinho, pode inspirar alguém a agir, pode iniciar uma mudança que se espalhará pela comunidade inteira. Não subestime o poder de compartilhar sua história, suas lutas, suas vitórias. Ellen White sempre enfatizou que os testemunhos pessoais têm um poder único de tocar corações e provocar transformações.